Rose, faz favor, amor, fecha, por gentileza, querido. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez, nesta noite de terça-feira, onde nós nos reunimos para a continuidade dos nossos estudos, né? Para o nosso fortalecimento interior, para recebermos nossos passes, para estarmos aprendendo um pouquinho, a refletir, né? E através dessa reflexão, nós tomarmos posições que favoreçam o nosso crescimento. Queria cumprimentar também os companheiros que possam estar nos vendo pela internet. Gostaria de pedir, se alguém tivesse com o celular, por gentileza, que desligasse. Então, a finalidade de nós estarmos aqui é do nosso aprendizado, né? Todos nós sempre temos coisas para aprender, estamos aprendendo sempre, e às vezes a gente vai colocando esse conhecimento dentro de nós, e depois nós vamos amadurecendo, né? Entre o tempo de conhecer, o tempo de amadurecer e vivenciar o conhecimento são tempos diferentes, né? Por isso que a gente não pode estar se cobrando muito sobre a questão do nosso conhecimento. O conhecimento é importante, é uma responsabilidade grande, né? Mas a vivência disso tem que vir devagarzinho, né? Todos aqui já conhecem, a gente está sempre repetindo as mesmas coisas, mas a necessidade de que se faça. Nós temos trabalhos todos os dias, né, com exceção das sextas-feiras, reuniões públicas todos os dias, né, com o plantão de atendimento e trabalho de passes, de segunda, terça e quinta, a partir das 20 horas, de quarta-feira às 14, de sábado às 17, de domingo às 10 da manhã, e de domingo é um dia mais especial, porque nós temos a evangelização infantil. As pessoas que não puderem, vêm, não é por causa das crianças que não vão vir. Pode vir, traz as criancinhas, que já vão começando a ter contato, né, com os ensinamentos de Jesus, com as coisas importantes que a gente acaba aprendendo. E o melhor momento de aprender é realmente nessa primeira infância. É o momento da gente alicerçar o espírito, né, no seu escafandro físico, né? Então é o melhor momento para a gente ensinar. Depois que a gente já está mais velhinho, a gente é mais difícil, né? A gente sempre diz assim, educar crianças é difícil, imagine adultos, né? Então o melhor momento do aprendizado é quando nós estamos começando a florescer. A gente acha que eles são muito pequeninos, mas eles nos surpreendem, porque eles assimilam muito, né? É o grande momento do aprendizado humano, vai do 0 até os 7 aninhos, quando o espírito realmente, né, se acomoda no corpo, e aí ele começa a vivenciar o seu livre-arbítrio, né? Então é isso, queridos. Nós temos plantões, temos o trabalho social da casa, que a maioria de vocês conhece. A gente distribui as cestas básicas para as famílias. A gente está sempre pedindo, quem quiser trazer algum alimento não perecível, é sempre bem-vindo, né? E dia sábado sim, sábado não, ou 2 vezes por mês, né, em sábados intercalados, nós distribuímos o lanchinho para esse pessoal que fica debaixo das pontes, aqui por perto, a Marquise. Vai um lanche, um chocolate quente, né, um chá, um café com leite. Uma tarefa, né, pequena, mas que pode minimizar um pouco esse sofrimento, né, porque junto leva uma roupa, um sorriso, um carinho, né, que a gente faz. Quem quiser participar disso, né, a intenção era que nós fizéssemos todos os sábados, mas por falta de pessoas, né, integradas nessa tarefa, nós ainda não podemos fazê-la assim. Então nós estamos fazendo um sábado sim, um sábado não. Quem quiser participar conosco, seja bem-vindo. Nós vamos nos preparar então para fazer a nossa prece de abertura. Vamos ficando relaxados em nossas cadeiras, respirando profundamente. A gente segura um pouquinho. É um exercício que a gente faz nos trabalhos espirituais que realizamos para tranquilizar o nosso coração. Para o coração bater mais sereno, mais tranquilo. E ele pode ser feito, esse exercício, em qualquer momento onde nós tivermos a oportunidade. A gente respira profundamente, segura um pouco e depois aspira, solta a respiração, respira pelo nariz e solta pelo nariz. A gente vai vendo que o nosso batimento cardíaco vai ficando melhor, a gente vai se tranquilizando, e nesse momento a gente pode dirigir um pensamento ao alto, pedindo ajuda aos espíritos do bem. Eles estarão ao nosso lado, conforme estiverem os nossos sentimentos, conforme estiver a nossa postura interior, nós estaremos atraindo. E nesse momento nós temos esse entrelaçamento da espiritualidade, que muito antes de nós aqui estarmos, com carinho de sempre preparar esse ambiente para nos receber.
A sala de reuniões públicas é a sala primeira, onde eles vão trabalhar com cada um de nós, sabem das nossas necessidades, mas a gente pode pedir mentalmente essa ajuda. Eles estarão aqui interagindo conosco, eles fazem até pequenas cirurgias, né? E o passe é um complemento daquilo que se realiza. Enquanto o expositor está falando, eles estão nos tratando. Então vamos aproveitar, né, desse momento, né, e vamos nos entrelaçarmos com a espiritualidade. Nós vivemos tão ligados às coisas da matéria todos os dias, né, por necessidades de estarmos vivendo nesse mundo material, mas nós somos espíritos em essência. E quando temos a disponibilidade de poder vivenciarmos com os espíritos, aproveitemos, queridos. Nós estamos aqui, Pai, mais uma vez esta noite, como pequenos aprendizes, buscando o ensinamento, buscando desenvolver dentro de nós os valores que vão nos dar a força necessária da compreensão desse aprendizado tão importante para cada um de nós, seres que ainda lutam tanto contra tantas inferioridades, contra tantas ilusões, contra tantas intempéries, contra tantas pequenas tsunamis interiores que magoam, às vezes, muito mais, né, a nós, espíritos imortais, nas nossas vivências do dia a dia. Ajuda-nos, Pai, a suavizarmos os nossos corações, nos tornando pessoas mais mansas, mais pacíficas, mais compreensivas, não só porque nós precisamos fazer isso para com os outros, mas porque nós precisamos, Pai, fazer isso para nós mesmos. Ninguém pode evoluir por nós, ninguém pode se melhorar por nós, ninguém pode evoluir e crescer por nós. Dá-nos força, Senhor, para que nós possamos, através do exercício do amor e do aprendizado, crescermos o suficiente para minimizarmos a nossa caminhada neste mundo, ainda com muitas agruras. Assim, com os nossos corações mais serenos, mais tranquilos, conscientes da nossa participação, nós vamos reabrindo nossos olhos, vamos voltando a esta sala e acompanhando na exposição da noite nossa companheira Kátia, que fará por nós um tema importante do livro do Manuel Espírito Santo, Hamed, Renovando Atitudes. Sugestivo o título, Kátia. Galho Verde, falando um pouco sobre a nossa infância. Seja feliz. Obrigada. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça, né? É muito interessante o título dessa, né? Porque a gente nunca pensa na criança como um galho verde, né? Mas tem um ditadinho popular que fala que é de novo que se torce pepino, né? Assim, não é? E em função desse ditadinho, muitas vezes a gente usa de uma autoridade desmedida com as crianças, né? Esquecendo que eles não são alguém sem experiência. Como nós, eles também têm um passado, né? Tem um livro, inclusive, do Hermínio Miranda, que se chama Nossos Filhos São Espíritos. Porque é muito complicado a gente olhar um bebezinho, um ser frágil, e achar que aquela pessoa, né, que está ali, aquela pequenininho, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, né, nasceu há pouco tempo, um com 8, né, que tenha um passado tenebroso, né? Você olha aquela coisinha pequenininha, sorridente, rechonchuda, gorduchinha, bochechuda, não é? Mãozinha gordinha, pezinho gordinho, e você fala assim, tem um passado. Que muitas vezes tem cumplicidade comigo do passado, coisas complicadas a serem resolvidas. Nós não conseguimos imaginar isso quando olhamos para uma criança, né? Quando a gente pensa nessas pessoas que são inimigos públicos, né, ninguém lembra deles como criança. Vocês já perceberam? Você consegue imaginar que essas figuras foram um bebezinho? Que fazia gugu dadá, né? Aquela coisa bem... Mas como que fazia? Também foi. E aí nós começamos a perceber por que existe a infância. E é isto que Hamed trata neste capítulo, comentando, na verdade, o item 4º do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8º é intitulado Bem-aventurados os puros de coração. E o item 4
quarto está no título Deixai vir a mim os pequeninos. Então é quando Jesus diz que para termos o reino dos céus, nós precisamos ser como as crianças. E aí tem toda uma discussão muito interessante, porque o que é ser como a criança? Ser como a criança não é ser infantil. Ser como a criança é ser ingênuo, inocente, porque a criança confia cegamente. Independentemente desse passado dela, ela confia nas pessoas. Não é? Você dá a mão, estende a mão para uma criança para atravessar a rua, ela pega na tua mão e confia. Ela não fala assim, não vou te dar a mão porque você vai me largar no meio da faixa de pedestre na hora que o farol abrir. Não, isso não existe. Né? Por mais precoce que seja essa criança, como disse bem o Silvio, até os 7 anos, principalmente, 6, 7 anos, ela confia cegamente, e cegamente mesmo nos adultos. Né? Então, a inocência de que fala Jesus é isso. O ser como a criança é não ter maldade, é não achar que o outro quer nos prejudicar. E aí, Hamed intitula o texto, né, como Galho Verde, e o trechinho específico que ele comenta, eu vou ler, diz o seguinte: a partir do nascimento, suas ideias, ou seja, do espírito, retornam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, do espírito, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Só, né, ele escolheu um trechinho, mas cada palavra deste parágrafo dá margem a uma série de divagações muito interessantes. Porque, primeiro, né, a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso. Ou seja, o espírito, quando vai reencarnar, ele recebe aquele corpinho que ele vai desenvolver. Né? Na verdade, o espírito está ligado àquele corpo desde a fecundação, desde o início. Ele acompanha todo o desenvolvimento do embrião, do bebê na barriga da mãe. O espírito acompanha tudo isso. Mas ele está num processo de sonolência. Quanto mais evoluído, menos sonolência. Mas, quanto menos evoluído, mais sonolência. É isso. Porque tem um período de adaptação dele à nova encarnação. Que é a adaptação daquilo que a gente chama o esquecimento das vidas passadas. Nós não lembramos de forma muito clara o que nós fomos. Claro, há exceções. Tem pessoas que têm aí toda uma rememoração daquilo que fizeram em outras vidas. E, em linhas gerais, se nós formos analisar aquilo que nós estamos vivenciando, nós conseguimos saber o que nós estamos resgatando, mas não nos dá uma garantia nem uma certeza daquilo que fomos. Dá para ter linhas, diretrizes gerais. Né? Mas, então, o espírito, para reencarnar, ele precisa desse esquecimento por quê? Exatamente para que quando nós olhemos para aquele bebezinho rechonchudo, né, nós olhemos com amor. Porque muitas vezes nos nossos lares nós recebemos, e na verdade a família é o principal ponto de reajustamento nosso na existência, né? Nós não nascemos em família nenhuma por acidente. Deus, né, como disse, acho que nunca lembro se é Einstein ou Newton, não joga dados, não existe acaso, não existe acidente de percurso, não existe coincidência. Essas coisas não existem. Existem programações, né? Existem planejamentos a serem cumpridos. Então, nós podemos até não saber o que fazemos naquela família, mas algum objetivo aquela família tem na nossa vida. Nós podemos até não ter nenhum na vida deles, mas eles têm na nossa. Por quê? Porque nós vamos nascer no meio mais adequado para que nós desenvolvamos aquilo que é importante ser desenvolvido. Por isso, a família é um ponto de atrito, um ponto de reajustes. Né? E aí, muitas vezes, aquela criancinha é alguém que nós prejudicamos muito numa outra vida ou que nos prejudicou. Não é regra geral, mas isso ainda acontece muito no nosso planeta, no nosso nível evolutivo. Ora, se nós olharmos para aquela criança lembrando quem foi ela, ou vamos supor que esteja reencarnando na nossa família um espírito que nós nunca tivemos nenhum tipo de contato, mas que foi, em alguma encarnação passada, alguém que prejudicou muita gente. Aí você olha para aquela criança e fala assim, você foi fulano em tal vida.
né? Nós vamos conseguir amar, vai haver oportunidade de ajudar esse espírito a mudar o seu comportamento e cumprir o seu planejamento? Óbvio que não, né? Porque cada vez que as pessoas nos apontam os nossos erros, as nossas incorreções com a lei divina, o nosso descumprimento da lei, qual é a nossa reação? É nos fecharmos e replicarmos o comportamento que o outro está lembrando. Porque nós, muitas vezes, não lembramos daquilo, mas o outro está nos fazendo lembrar. E aí entra aquela história, trabalhar na psicologia, basicamente na psicologia da educação, ligada a Skinner e todo o reforço positivo, o reforço negativo, que nós precisamos aprender a reforçar o comportamento positivo do outro. E, infelizmente, o nosso padrão é reforçar o negativo. Nós adoramos dizer para o outro no que ele está errado. E nós nunca lembramos de dizer para o outro no que ele está certo. E, infelizmente, nós levamos isso para a educação das crianças. Então, a criança, até enquanto ela está aí, iniciando, retomando gradualmente a sua encarnação, porque o espírito assume, de fato, a reencarnação no momento do parto. Ele já está ligado ao corpo, mas ele não está próximo ao corpo, ele está ligado, né? Eu gosto de explicar isso, porque muita gente acha que o espírito está junto com a criança na barriga da mãe. E não é assim. O espírito está ligado. Tem um vínculo do espírito com o corpo através do perispírito. Vocês vão falar, que linguagem técnica. Sim, mas nós temos que entender por que a criança vai gradualmente assumindo a sua reencarnação. Porque senão fica muito difícil nós entendermos que aquele momento do parto é determinante, e os próprios médicos falam, é um momento extremamente crítico, né, em todo o processo de nascimento. A criança vai ter que chorar, né? E é no momento em que ela chora que o espírito de fato assume aquele corpo e passa a ser responsável por aquele corpo. Só que os órgãos ainda estão em desenvolvimento, não estão? Tem uma série de órgãos que vão começar a se desenvolver depois que a criança nasce, vão se desenvolvendo cada vez mais até ali os 7, 8 anos. E é aí que o espírito, então, assume definitivamente aquele corpo, no sentido de que ele passa a ser responsável, então, pelo desenvolvimento de um planejamento reencarnatório. É disso que Hamed nos fala aqui, de como nós vamos ter que lidar com esse galho verde, ou como ele chama aqui de argila frágil, ou como diz no popular, é de novo que se torce pepino, né? Porque, na verdade, é nesse período que vai da gestação, ou do 0 aos 7 anos, que nós temos a condição de interferir no futuro comportamento desse espírito. Por quê? Porque ele ainda está nessa fase meio não tão com o pé no chão, não tão real. Ele ainda vive um mundo meio sonolento e muitas vezes a criança confunde o plano físico com o plano espiritual. Quanta criança tem um monte de amiguinho desencarnado, aí depois dos 8 anos aparece tudo. Vocês já notaram? Assim, não... Por quê? Porque a criança passa a viver só no mundo físico. Porque não é uma criança, é um espírito. Né? A hora que nós olharmos, então, para um bebezinho, também não é para vocês olharem para os bebezinhos aqui para frente, falar assim, quem foi você? O que você me fez? Né? Olha lá, hein, o que eu vou ter que corrigir em você, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ele vem naquela forma para ser amado. Ele vem necessitando de atenção, de cuidado para tudo. Porque o bebezinho não consegue fazer nada sozinho. Com que idade a criança começa a se alimentar sozinho, tomar banho sozinho? Sei lá, não entendo muito de criança, mas lá pelos 4, 5 anos, né? Assim, né? Que começa. Até mais, tem criança que até mais para frente. Mas assim, hoje em dia as crianças são tão rápidas, né? Que lá com seus 4, 5 anos já conseguem escolher a roupa que querem vestir. Ou seja, elas já começam desde muito cedo a mostrar para nós os indícios daquilo que elas são. Mas como nós... E por isso é o galho verde. Quem já viu, né? Usa muito em paisagismo aqueles galhos todos de cipó torcido. Aquilo só consegue ficar daquele jeito se quem faz pegar o cipózinho bem verdinho, fininho, novinho e enrolar. Porque o cipó velho não vai rolar. É o que disse o Silvio. Educar o adulto é muito mais difícil. Então é melhor tentar resolver lá na infância.
E como vamos resolver na infância? Prestando atenção nos detalhes, nos sinais. Porque desde antes de nascer, a criança vai passando para a mãe uma série de sinais. Porque não é uma criança, não é alguém que não existe. Né? Não é um espírito novo. Não existe espírito novo. Existe espírito evoluído e espírito não evoluído e espírito em desenvolvimento. Ou em evolução. Não é em desenvolvimento físico. É em desenvolvimento espiritual, intelectual e moral. Ora, então aquele ser que vai encarnar, ele tem um passado. E ele vai passando informações para a mãe. E depois que ele nasce, pelo comportamento, tem bebezinhos que são tiranos, não tem? Tem. A hora que você deita para descansar um pouquinho, o bebezinho chora. Aí você levanta, o bebezinho está seco, ele não está com fome, não está acontecendo nada, mas ele quer você do lado da cama. Eu tenho um aluno, né, numa casa espírita aí, que tem gêmeas. E ele agora e a esposa estão tendo o maior trabalho para fazer as gêmeas dormirem sozinhas. No sentido de dormir sozinha, no sentido de dormir mesmo. Porque as meninas começavam a chorar, eles pegavam no colo e chacoalhavam. É natural isso, né? Bom, a criança não queria mais sair do colo. A hora que você punha no berço, a criança chorava. Aí tem toda uma técnica para fazer. Ele falou que é mais rápido do que se imagina. Eu não, né? Agora, você vai ter que deixar a criança chorar. Isso, nós começamos a falar assim, coitada da criança, está chorando. Não, ela está sendo disciplinada. Porque senão nós estamos facilitando a vida desse espírito e não ajudando esse espírito a trilhar um caminho que leve ele ao processo evolutivo dele. Porque nós achamos que temos que facilitar a vida. E quando nós nos propomos a facilitar, nós entendemos que facilitar, vamos lá, né? É fazer pelo outro, não é assim? É não deixar o outro sofrer. Porque se o outro tiver que sofrer, eu não estou facilitando o processo dele. Não. Se eu faço por ele, ele não faz. Então, ele não evolui. E eu vou, com esse comportamento superprotetor, favorecendo que ele se torne cada vez mais tirano. Se já é uma... Agora, é uma criancinha dócil. E aí você mima. Você paparica. Você mima. E fala assim, ela não faz nada errado. Aí a criança vai fazer a tua vontade. Não é assim? Ou não? Vai, ela quer te ver feliz. Né? E ela vai puxar o rabo do gato, vai puxar o bigode do gato, do cachorro, ou seja, você vai levando essa criança a um comportamento que não é o natural dela, tem os dois lados. E aí, por isso que nós temos que estar atento à índole que ele já mostra bem antes dos 7 anos. Porque para corrigirmos nessa fase em que ele é mais suscetível da influenciação, nós temos que estar atentos a ele. E aí nós entendemos um problema muito comum na nossa sociedade, infelizmente. Né? Hoje em dia, as crianças, muito cedinho, vão para a creche. Não importa quanto se pague na creche. Não é? Você que tem netinho lá, né? Não importa quanto a gente pague numa creche. Não somos nós, com os nossos olhos, prestando atenção naquela criança. Que nós temos um vínculo emocional, afetivo, de algum tempo, no mínimo da gestação, considerando que, de repente, esse espírito nunca teve relação com a nossa família. Mas nós criamos um vínculo. A hora que nós damos para alguém cuidar, que não tem vínculo nenhum, nós já sabemos que não vai ter uma pessoa por criança, não é assim? E se essa pessoa que está recebendo para cuidar dessa criança começar a corrigir o rumo, será que nós vamos gostar? Vai gostar? Alguém aqui dá aula? Não. A gente conversa com professores de ensino fundamental e ensino infantil, tanto de escola pública quanto privada. O principal problema são os pais. A criança pegou a borrachinha do colega, o professor viu, foi lá repreender a criança. O pai, no outro dia, vai na escola e briga com o professor. Porque o meu filho fez isso sem querer. Nós desenvolvemos,
em função da nossa vida, eu não estou dizendo que todo mundo que vai ter filho tem que parar de trabalhar e ficar olhando a criança. Não é isso. Né? Pelo amor de Deus. Não entendam que eu estou dizendo isso. Nós temos que estar preocupados com a qualidade da atenção que nós damos para a criança. Você pega uma criança dormindo, entrega numa creche, pega a criança dormindo e põe no berço. A tua convivência com a criança é nenhuma durante o dia. Aí chega no final de semana, você tem um monte de coisa para fazer. E tem. Tem que arrumar a casa, fazer comida, passear, bababá, e cuidar da criança. E às vezes fazer o serviço que está atrasado. Dá tempo de prestar atenção na criança? Não. Vamos ser honestos, gente. Aí a criança vem e fala assim, mãe, preciso fazer o dever de casa. Problema seu. Aí a criança começa a te... Você às vezes até se propõe a fazer com ela. Aí você vai fazer o dever de casa com a criança e de repente você descobre que a criança estuda coisas que nós não estudamos. Porque é assim. A forma como é ensinado é diferente do que quando eu aprendi. Aí eu sei ensinar do jeito que eu aprendi, mas eu não sei ensinar do jeito que a criança está estudando. E aí eu vou mostrar para a criança que eu não sei. Não dá tempo, querido. Olha, você se vira, né? Porque aí uma série de fatores vão começar a interferir nessa relação. Nós não queremos ser menos do que as crianças. E, na verdade, isso acaba estabelecendo um tipo de competição entre os pais e os filhos. E quando os filhos são muito inteligentes, e hoje em dia tem uma série de crianças nascendo, não estou falando de tamanho de inteligência, que inteligência não se mede, mas cada vez mais cedo as crianças são mais espertas. O nível de informação que elas recebem desde a gestação é muito maior do que eu recebi. Eu já fiz mais, eu tenho mais de 50 anos. O nível de informação era quase nenhum, gente. O volume de informação, então, que esse espírito vai... Primeiro, ele é preparado para reencarnar, então ele já recebe um nível de informação para a vida que ele vai ter aqui. Aí, durante a gestação, ele vai recebendo toda a informação que os pais vão passando para ele. Ora, claro que ele vai ser mais esperto. E aí, tem um gap, né? Tem uma diferença de velocidade de raciocínio entre nós e a criança. E aí, nós tentamos usar dessa autoridade, você faz porque eu quero, você faz porque eu mando. E acabamos tentando bloquear o desenvolvimento da criança naquilo que é natural nela. E bloqueando alguns comportamentos, nós não vamos ter a condição de perceber as tendências dessa criança. Claro, daí vocês vão falar assim, pô, mas então educar é difícil. Claro, por isso eu não quis ter filhos. Porque é muito difícil. Claro que é difícil. A criança não é um brinquedo. Ela é um espírito que precisa continuar o seu processo evolutivo. E nós nos propusemos a ser um instrumento que vai auxiliá-la nesse processo. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. Tem um outro capítulo aqui do Evangelho, que é o Honrar Pai e Mãe, que fala lá que se os pais fizerem a parte deles e esse espírito que reencarnou não se corrigir, não mudar os seus posicionamentos, a responsabilidade não é dos pais. Porque eles fizeram a parte deles. Agora, se eles não fizeram nada para auxiliar na correção desses rumos, eles são os responsáveis pela falência do processo reencarnatório do espírito. Olha que coisa louca para nós pensarmos, né? E aí, nós temos, então, que estar atentos para essas tendências. Por isso que é o galho verde, por isso que é a argila frágil, por isso que é o pepino. Por quê? Porque nós vamos ter que começar a passar valores para essa criança, para esse espírito que está num corpo de criança, para que ele possa, a hora que ele de fato assumir a sua encarnação, ter em contraposição a valores menos morais, pontos mais moralizantes. Por isso a importância da educação religiosa, da educação moral, ética, o nome que vocês quiserem dar. Mas nós temos que passar para essas crianças informações morais.
o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E não basta falar, nós temos que dar o exemplo. É aí que a coisa vai pegar. Porque, olha, o mundo... Né, tem umas crianças hoje em dia muito legais com relação à ecologia, à preservação do meio ambiente. Aliás, tem umas criancinhas que são vegetarianas, são naturalistas, não mata bichinho, né? Claro, você tem que tomar cuidado para não ajudar essa criança a se tornar um radical e um extremista. Porque ela já tem algumas tendências que não são lá muito infantis, né? Criança, no meu tempo, arrancava perninha de borboleta, né? O pintinho... não, a gente fazia horrores com os bichinhos. Então, não que estivesse certo, não é isso, mas hoje nós temos um grupo de crianças indo para um outro lado, que é um oposto, que se a gente bobear, elas se tornam radicais. E elas muitas vezes ensinam os pais. Eu já vi pai jogar lixo na rua e a criança fala assim, cata pai, é feio. Sim, porque a criança, a escola é muito boa, assim, mostrou para ela que por que ela não deve fazer. Aí o pai até concorda com a escola, mas na hora que faz, aí nem notei. Ou então a gente usa aquela desculpa, caiu da minha mão. Não é? Caiu. Mente. Olha, essa é ótima, né? Mentir é ótimo. Criança não pode mentir, né? Assim, todo mundo fala isso para criança. Criança não mente. Aí batem na porta, você olha para a criança e fala assim, vai lá atender, se for o fulano eu não tô. Aí, como fica o código moral desse espírito que vem com um passado? Que se fosse bom, não estaria nascendo na Terra. Se ele já fosse o espírito de luz, não que não nasça espírito de luz, mas nasce num outro contexto. No dia a dia, não, né, assim, do monte de criança que nasce, sei lá, milésima parte pode ser um espírito de luz. O resto são espíritos no processo evolutivo como nós estamos. Aí ele já vem com um código moral, ele quer facilidades, porque nós queremos facilidades. Né? Por isso que a gente facilita a vida do outro, porque nós queremos que facilitem a nossa. Né? Essa criança, então, está reassumindo uma encarnação com um programa onde ela vai ter que corrigir rumos. E aí nós reafirmamos aquilo que ela não deve mais fazer. Porque ela tem que evoluir. Para ela evoluir, ela tem que deixar de fazer algumas coisas. A mentira é típica, né? Olha, você tem que comer brócolis, né? Que nem aquela propaganda. Agora o menino come rabanete, né? Assim... Não, agora acho que é rabanete que o menino come, né? Ele voltou aí no comercial. Você tem que comer, porque é bom. Você come? Não. Eu não gosto. Mas você vai ter que comer. Esta autoridade nunca funcionou. É que antes existia uma coisa que chamava temor. Até hoje, depende da cara que minha mãe me olha, eu já sei se é para eu ficar quieta, se é para eu... porque é meio por aí. Né? Você fala assim, não, isso é respeito. Não é bem respeito, não. É medo. Isso é medo. Hoje em dia não dá mais para lidar nessa base. A criança questiona por que você está dando a ordem. E aí nós chegamos uma hora que não temos mais resposta, porque ela começa a exigir que nós pensemos nos nossos motivos. E aí nós descobrimos que os nossos motivos não têm fundamentação. Então, por que eu não posso brincar agora? Não, você não pode brincar agora porque não pode, não é hora de criança brincar. Não, mas por que não é hora de criança brincar? Por que eu, como criança, tenho que dormir 9 horas da noite? Porque é a hora de criança dormir, né, gente? Ou não é? Não é? Deveria ser. Criança não é para dormir meia-noite, 1h da manhã. Porque o organismo dela está em desenvolvimento. E ela precisa fabricar alguns hormônios e ela precisa de repouso, porque a atividade física de uma criança é muito grande. E ela precisa de tempo para repor as suas energias e continuar o desenvolvimento orgânico, porque o nosso corpinho já está desenvolvido. Mais do que deveria, né? Bem acolchoado, assim, essas coisas. O da criança está em desenvolvimento. Os órgãos estão crescendo, estão se desenvolvendo mesmo, porque ela nasce com o coração pequenininho, o pulmão, e isso vai crescendo conforme ela vai crescendo. Nós não. O nosso pulmão é de um tamanho X há X anos e nós vamos desencarnar com o pulmão desse tamanho. Então, a atividade orgânica da criança é muito diferente da nossa. Nós não podemos impor a uma criança o nosso ritmo de vida. Hoje em dia é normal, você vai em restaurantes, 10, 11 horas da noite, 1h da manhã, tem lá a criança no carrinho, música alto, agora não tem mais cigarro nesses lugares, mas cigarro, né?
só os eflúvios do álcool, e a criança lá, aquela gritaria, e a criança com aquele ouvidinho sensível, ouvindo aquela gritaria musical. Vocês nunca viram isso? Já vi muito. É lugar para a criança? E aí nós começamos a perceber que nós estamos ensinando para a criança uma coisa muito ruim, que é o egoísmo. Eu não vou mudar minha vida por você. Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto porque você nasceu. Se a criança vai se sentir amada, protegida, ela acha que vamos lembrar que ela não é uma criança, ela é um espírito. Esse espírito vai achar que está sendo bem aceito, que na hora que a coisa pegar, ele vai poder contar com a gente. É para nós pensarmos, é o exemplo. Aí você fala para uma criança, um adolescente de 14 anos, que você levava, deixava ele ficar acordado até 2 horas da manhã, vai chegar em casa, porque daí as coisas vão mudando, vocês percebem, né? Você tem hora para chegar em casa, 10 horas em casa, e ele não chega e você arma um escândalo. Adianta? Qual o exemplo que você deu? Essa história de que a criança não lembra, amores, é um espírito que tem memória. Presente e passado, ele está construindo o seu futuro. Então nós precisamos estar muito espertos para o exemplo que nós damos para essas crianças. Porque nós educamos muito mais pelo exemplo do que pela palavra. E cada vez mais o exemplo é importante, né? Então nós temos, o Hamed dá aqui uma série de recomendações. Eu não quero ler porque senão fica muito chato. Mas tem, por exemplo, aqui, ele nos diz o seguinte, olha, que os pais devem tentar educar esses espíritos, que muitas vezes os pais tentam educar esses espíritos através das projeções de seus conflitos, frustrações e problemas pessoais. Quantas vezes se canaliza para a criança o cumprimento dos nossos sonhos? Meu filho vai ser um grande homem, a minha filha vai ser uma grande mulher. Eu não consegui nada na vida, mas ele vai conseguir. E eu vou fazer de tudo. Essa criança vai estudar 10 horas por dia, com 10 anos já vai saber falar 4 idiomas. Meus amores, isso existe. A criança domina. Eu conheço crianças que foram alfabetizadas ao mesmo tempo em português, inglês e alemão. É uma criança. O que você está fazendo? Ah, não, mas ela aguenta. Quando tiver com 16 anos, vai aguentar o quê? Não, usa droga. E outra, que código moral nós passamos para uma criança dessa? Nós estamos replicando para ela um mundo de competitividade. Olha, você tem que saber muito para ser alguém. Aí ela olha para você e fala assim, mas tem um monte de gente que não sabe nada e é muita coisa. E aí você fica olhando para ela e não tem argumento. E daí ela não sabe mais para que serve nada e na escola não tem utilidade. Na verdade, nós precisamos saber por que as coisas são importantes para poder falar para a criança. Então, por que você tem que estudar? Se nós passarmos um código moral junto, não fica mais fácil? Olha, meu querido, você tem que estudar porque você é um espírito em evolução e quanto mais rapidamente você evoluir, melhor para você. E estudar faz parte de um processo de evolução. E para você poder construir o teu futuro melhor, você vai ter que ter um conhecimento básico agora. Matemática, português, geografia é chato, não importa. É a base para você poder depois escolher. Porque, na verdade, nós queremos fazer a vontade dos nossos filhos, muitas vezes, porque nós damos a eles muito pouca atenção em função do método de vida que nós criamos. Não estou criticando o nosso método de vida. O importante é nós pensarmos a qualidade da atenção que nós damos para essas crianças. Que não são mais educadas como eu fui, como o Silvio foi, como tantos aqui foram. Que nós tínhamos, de um modo geral, a mãe em casa cuidando da gente. Isso também não significava ser mais ou menos educado. Não é a quantidade, não é o tempo. É a qualidade do relacionamento. É a atenção para o comportamento, para os indícios que ela mostra de comportamento para poder corrigir. Porque quando chega a adolescência, até para explicar um pouco isso, então, até os 7 anos o espírito está assumindo a sua reencarnação.
Dos 7 aos 12, é uma fase aí, como se ele estivesse se ajeitando melhor ao corpo dele. O corpo dele vai se desenvolver mais e ele vai passar para uma nova fase, que é a adolescência e a pré-adolescência. Que ali o espírito começa a tomar contato com aquilo que ele tem que resolver no futuro dele. Ora, se ele não tem uma base inicial, como ele vai saber como resolver? Esse discurso de que eu não passo, meu filho não precisa ter religião, nada disso, porque o dia que ele for adulto ele resolve. Com base no quê? Com base no quê? Se não tem base, vai resolver como? Não, algumas pessoas chegam a várias religiões sem uma base anterior. Tá bom. Qual o percentual da sociedade? Também algumas pessoas tiveram toda uma base, abandonam e não estão mais preocupadas com isso. Por quê? Porque essa base não foi suficientemente forte, até em termos de exemplo, para que houvesse uma mudança de comportamento. Ou porque o espírito fez uma opção. E ele resolveu fazer o que ele quis, ignorando a formação. O que nós temos que estar muito alertas é que nós somos resultados da educação que tivemos. E muitas vezes demora muito para nós tomarmos contato com algumas coisas que nós somos. Mas tudo é resultado do que aconteceu. Isso não é freudiano, né? Na verdade, tudo é resultado do que aconteceu no nosso passado. E algumas coisas que nós não conseguimos resolver hoje é porque não ficaram claros para nós os motivos lá atrás. Agora, o interessante é que nós educamos os nossos filhos da forma como fomos educados. E criticamos a educação que recebemos. Não é assim que funciona? Todo mundo critica pai e mãe até ter filho e fazer a mesma coisa. Será que não é o momento de nós, então, reavaliarmos como pode ser feito melhor do que foi feito conosco, já que para nós não foi o suficiente? E outro, observando o que tem à nossa volta, nós também sabemos as formas que não dão certo. Porque ninguém gosta de criança sapateando no shopping, se jogando no chão, berrando e fazendo você pagar mico. Alguém gosta disso? Acha isso bonitinho? Ai, que gracinha, meu filho faz uns escândalos no shopping. Ótimos. Gente, eu adoro quando ele faz isso, não é? Se alguém pensa assim, atenção, né? O problema, coitada da criança, literalmente. Né? Nós temos, então, que começar a perceber que caminhos vamos escolher. E aí vai exigir de nós reflexão. E vai exigir aquela coisinha que se chama fundamentação. Eu tenho que saber por que eu vou fazer de determinada forma. Eu tenho que prestar atenção na criança para ver como eu posso ajudá-la a se desenvolver sem eu tolher as coisas boas que ela tem e tentando mostrar para ela que as tendências que não são tão boas, por que não são tão boas e por que ela não deve fazer, sem autoritarismo, sem desenvolvimento do temor, mas pelo diálogo. E aí nós vamos precisar aprender uma coisa muito difícil na nossa vida, que é dialogar. Porque mandar e exigir é muito mais fácil, né? A mensagem, na verdade, ela é muito profunda, dá para falar, né, horas sobre isso, e é só um convite mesmo à reflexão. Porque todos nós, mesmo não sendo pais, mães, mesmo aqueles que não têm filhos, educam. Educam pelo exemplo e sempre tem uma criança perto que a gente pode dar uma orientação. E é isso que nós temos que estar atentos. Que orientação nós estamos dando. E se nós vemos uma criança tendo um comportamento pouco recomendável, dentro não só dos padrões sociais, mas estou falando mais realmente dos padrões morais, nós devemos dizer para essa criança por quê e não achar aquilo uma gracinha. Muitas vezes nós achamos uma gracinha, uma criança malvada, porque ela pega o ratinho pelo rabo e faz assim, né? Aí essa criança vai crescer. Um dia, ela vai crescer. E esses instintos vão se tornar cada vez mais patentes, cada vez mais em interação com a sociedade. Bom, obrigada. Bom Dia das Crianças, né? A Sandra falou que escolheu esse tema por causa aí do Dia das Crianças. Vamos preservar a nossa criança, né? Com responsabilidade. As pessoas. Queridos, o tema é super interessante, né? Porque a gente se coloca
como filhos que fomos, com a responsabilidade de pais que somos ou que seremos, né? Ou como educadores, professores ou não, né? Nós somos vistos, né? Pelas crianças. Isso é muito importante para nós, né? Então, nós gostaríamos que vocês participassem, né? Fazendo uma pergunta. Quer perguntar, querida? Eu achei interessante o que você falou. Aí eu queria te fazer a seguinte pergunta. Se os sinais estão lá quando a criança é pequena, me corrija se eu estiver errada, as grandes tragédias, as que marcaram a minha vida pelo menos, aconteceu em lares de pessoas mais instruídas, cultas, formadas, que deram assim de tudo. Aí eu fiquei aqui pensando, no caso da Richthofen, a mãe dela era psicóloga. Ela estudou para lidar com o ser humano. Ela tinha uma filha lá. E mesmo ela com essa cultura toda, ela não conseguiu ver. É muito complicado, porque nós temos que tomar, primeiro, cuidado para não julgar. Segundo, que é muito fácil nós notarmos o indício de quem está longe da gente. Quem está na convivência no dia a dia, os sinais muitas vezes passam despercebidos. Vocês já notaram? Você convive com a pessoa, aquilo vai crescendo de pouquinho. Vamos pegar o exemplo básico da traição. A pessoa te trai hoje, você não nota. Daqui 15 dias, daqui um mês, você não nota. Não é assim? Até que um dia ela te trai 3 vezes por dia e você começa a ficar esperta. Aí você fala assim, nossa, eu nunca tinha notado. Sim, porque nós não prestamos atenção a quem está à nossa volta. É muito diferente alguém que vem me pagar pelo meu horário para eu prestar atenção nele. Ué. São coisas diferentes. Outra coisa, né? Nós temos advogados, médicos que passaram por situações... Eu, como jornalista, às vezes passo por situações que eu falo assim, só anta, né? Desculpa a terminologia. Como que você não se tocou de tal coisa? Porque aquilo está no meu dia a dia. Você não percebe, você passa batido. E quando é o meu trabalho, a coisa muda. Exige de mim uma atenção diferenciada, tá? Então, a profissão não nos ajuda quando se trata de família, de amigo. Amigo e família está num outro patamar de relacionamento. Né? Sentimento, envolvimentos de passado complicados, isso vale para amigo também, tá? Os nossos amigos têm afinidade conosco, senão não seriam amigos, seriam inimigos, não é assim? Inimigo, aliás, vira de amigo, né? Mas tudo bem, essa é outra discussão. Então, quando se fala dessas tragédias, muitas vezes alguns pais até corrigiram e notaram, mas o espírito fez uma opção. É a escolha dele. Agora, famílias com valores puramente materiais, sem valores espirituais, não adianta você querer corrigir algumas coisas. Porque algumas coisas da nossa vida só são corrigidas pelos valores morais. Se o esquema é ter dinheiro é o que importa, o valor moral, meus amores, já foi pro vinagre. Ele já está no lixo. Porque eu vou ter dinheiro a qualquer preço. Para ter dinheiro vale tudo. Até matar o outro. Não é problema, isso é de menos. Eu vou estar bem. E aí nós temos que tomar cuidado com algumas linhas filosóficas que tem por aí. Né? Porque a negação, até, entre aspas, irracional, né? Da existência de espírito, de moral, né? Nós temos uma facilidade muito grande de termos uma ética flexível, uma moral flexível. Nós temos que estar atentos, ou seja, quanto mais voltados aos valores materiais, menos moral nós vamos ter. Não dá, é aquilo que Jesus diz no Evangelho, servir a Deus é mamão, eu vou ter que fazer uma escolha. Eu posso sim, sendo moral, trabalhar e com o meu trabalho, sem prejudicar ninguém, melhorar de vida, ter uma casa melhor, um carro melhor, viajar. Sim, eu não estou prejudicando ninguém. Nós temos que tomar cuidado pela diferença. Agora, se a minha vida é calcada no dinheiro e nos bens materiais, e eu adquiro conhecimento como forma de ganhar mais dinheiro e não de adquirir cultura, então todo conhecimento que eu adquiro vai ter que render um dinheirinho na minha conta bancária,
eu estou fugindo dos valores morais. Infelizmente, não tem como conciliar isso. E lá Jesus já nos alertava para isso. Agora, essas tragédias existem em famílias de todas as classes sociais. Claro que quando as pessoas são ricas, elas são notícia de forma muito mais exacerbada, né? Mas existe em todo canto, né? Não sei se eu respondi. Mais uma perguntinha ali. Aqui, ó. Boa noite, Cátia. Só uma pergunta. Sobre o ponto de vista do espiritismo, falando sobre o futuro dos pais que abandonam completamente os seus filhos, o que você poderia dizer? Olha, é complicado essas coisas, porque não existe uma postura única e clara. Por quê? Deixa eu explicar, tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Se eu não for clara, você, por favor, me pede para explicar melhor. Ninguém nasce para não dar certo. Ninguém nasce para ser abandonado, para abandonar, para matar, para trair. Todo mundo nasce para dar certo. Só que tem uma coisa que se chama esquecimento, que eu falei lá no comecinho, que é esse tempo que o espírito está lá meio adormecido, se preparando para reencarnar. Esse período é o período em que ele está sendo trabalhado para esquecer o passado. E não é só o passado mais próximo, é o passado. Em função disso, todos os acordos que nós fazemos para reencarnar são esquecidos também. Então, eu combinei em ter o fulano como filho, que me matou em 5 encarnações seguidas. Ué, não é impossível. Gente, olha, tem histórias do arco da... tudo, quando se fala de evolução espiritual, tudo é possível. Porque é a história de cada um. E não existe, tem 2 histórias iguais, né? Então, é o fulaninho lá que me matou 5 encarnações seguidas, porque nas 5 encarnações eu o traí. Trair mesmo. Trair de todas as formas possíveis. Trair emocionalmente, trair financeiramente, economicamente, politicamente. Sim, eu estou falando da traição, não da relação homem-mulher. Estou falando da traição. Então, na verdade, existe um vínculo complicadíssimo entre eu e o espírito. Aí, enquanto eu estou gestando esse espírito, eu sei quem ele é inconscientemente. Ou seja, quando eu estou aqui acordadinha, eu não sei de nada. Mas a hora que eu durmo e me emancipo, eu sei quem vai nascer. E ele nasce. E aí eu falo assim, pelo exercício do meu livre-arbítrio, eu não vou criar esta coisa. E largo ele aí. Essa é uma alternativa. Mas tem 1000 outras. Porque também esse espírito tem um resgate a fazer. As pessoas que passam por essas situações, elas têm algo a aprender com isso. Então, elas vão nascer num meio propício a deixarem ela na situação. Um espírito que tem abandonado 500 filhos ao longo da sua trajetória evolutiva, ele vai ter uma encarnação em que ele vai ter que saber o que é ser abandonado desde criança. Então, ele vai nascer. Não adianta ele nascer numa família amorosa, que vai pegar essa criança, tratar, né, a Pandeló, como se... Ninguém sabe mais o que é Pandeló hoje em dia. Eu estou ficando muito velha, gente. Tratar da Pandeló com melhores escolas, roupinha de lá, a menina cheia de lacinho de fita, né? Porque ele não vai saber o que é abandono. Ele vai ter que nascer num ambiente propício a largarem ele dentro da lagoa, num saco de plástico. Aí você fala assim, pô, mas isso é absurdo, isso é lei divina? É, porque todo mundo está evoluindo nesse processo. E se ele souber administrar isso no futuro, ele resolveu um problema. Então, existem N, quer dizer, eu dei 2 exemplos, mas tem 500 mil outros. Então, o espiritismo não tem uma posição direta. O que é importante a gente saber é, quem abandonou vai responder por isso. O escândalo é necessário, mas ai de quem for o instrumento do escândalo. Se eu tenho que morrer de bala perdida, ou de bala achada com meu RG, né? Bala identificada. Se ninguém atirar a bala, eu vou ter que desencarnar, o plano espiritual vai ter que me fazer eu desencarnar de outra forma. Não vai ter ninguém respondendo pela minha morte, percebe?
Então, não dá para ter uma receita. Falar assim, não, quem fizer isso vai acontecer aquilo. Não, e outros motivos que levaram a pessoa a abandonar a criança. Poxa, aí entra, tem muitas variáveis no processo. Dei 2 exemplos bem básicos, assim, para até perceber que tem uma... Sim, só repetindo o que ele falou, né? O importante é o fundamento e a importância do nosso livre-arbítrio. Por quê? Nós vamos responder por todo bem por todo o mal que fizermos e pelo bem que deixarmos de fazer. E é esse bem que nós deixamos de fazer que é o problema. Porque o mal nós conseguimos não fazer. O problema é que nós também resolvemos muitas vezes não fazer o bem. Né? É aí que está o problema. Bom, meus lindos, se alguém quiser fazer mais alguma coisa, a Kátia fica mais um pouquinho, tá? Vocês podem vir conversar com ela. Tá bom, queridos? Obrigado você, meu amor. Muito bom, queridos. Quanto material para a nossa reflexão, né? Então nós temos que, quando a gente recebe as informações, a gente não pode... Né? Vamos deixar amadurecer em nós os conceitos, né? Refletir e começarmos a avaliarmos a nossa conduta diante da vida, do mundo, das pessoas, como pais, como filhos, né? E tentarmos fazer o melhor, né? Para o nosso crescimento, para a nossa estabilidade emocional, para a nossa saúde espiritual. Agora nós vamos nos preparar para as nossas vibrações, aproveitando esse momento que nós estamos aqui, que a espiritualidade presente nos envolve e que nós somos gratos a Deus por nossa integridade física, mental, pela moral que nós já adquirimos, por aquilo que nós já vivenciamos. Nós temos que agradecer a Deus pela família, por tantas bênçãos que o Pai nos concede. E esta noite nós estamos aqui, na Casa do Caminho, participando de uma reunião de aprendizado, de busca, de interação com a espiritualidade. É um momento, né, de nós agirmos dentro das leis divinas e passarmos também a esses nossos irmãos aqui, através das nossas vibrações, o nosso desejo de melhoria para as outras pessoas. Esse momento da vibração é um momento de nós nos desprendermos de nós, esquecermos um pouco de nós e lembrarmos das outras pessoas. Nós já estamos sendo tratados, nós precisamos pedir para nós, fazermos por nós, mas esse momento da vibração é um momento em que nós nos dedicamos a outras pessoas. E não é muito difícil nós encontrarmos pessoas necessitadas nesse plano em que nós estamos vivendo. E é para essas pessoas que nós vamos vibrar. A nossa vibração é o nosso sentimento de amor transformado em energia que vai minimizar sofrimentos, sejam eles físicos ou morais. E nós estamos aqui, Pai. Queremos vibrar intensamente em favor de tantas pessoas que sofrem nesse mundo escola. Um mundo, às vezes, duro de aprendizado para muitos. Quando nós falamos em encarnação, nós lembramos que oportunidade terá um espírito que renasce num lugar absolutamente adverso para o seu crescimento, onde não vai receber a educação escolar no momento em que precisa, onde não recebe o alimento necessário, onde é violentada todos os dias e vai para as ruas ser drogado, ser usado. E nós perguntamos, Pai, como que esse espírito tem chance de crescer, de evoluir? Nós talvez não saibamos, mas a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia, com certeza há de viabilizar caminhos para que ainda, mesmo diante de todas as dificuldades, esses espíritos possam crescer. E nós vamos vibrar por eles, Senhor. Para aquelas crianças abandonadas que vivem nas ruas, nos faróis, nas marquises, debaixo das pontes, nos ventinhos da vida. E são muitos, Pai. Nós queríamos vibrar por estas crianças. Que mãos amigas e responsáveis possam minimizar esse sofrimento,
oferecendo o suprimento necessário de carinho, de amor, de atenção com responsabilidade a essas criaturinhas, assumindo o lugar muitas vezes dos seus pais, mas que possam ser minimizado esse sofrimento, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda nesse instante, iluminando os corações responsáveis das pessoas de bem, para que minimizem o sofrimento desses nossos irmãozinhos. Nós precisamos de Você, Pai, e nós estamos vibrando por isso, para que elas tenham as oportunidades, as mesmas que muitos de nós teve e tem. Nós vamos vibrar nesse instante por aqueles nossos irmãozinhos que, iludidos nos caminhos da vida, se entregam por tantos motivos. Condição social, às vezes diversa, uns muito ricos, outros muito pobres, as drogas. Uns pagam caro, outros pagam mais barato, outros trabalham em favor para poder tê-la. São necessitados, Pai. São irmãos doentes que estão na fase mais importante de solidificação da sua existência, na encarnação, e que muitas vezes se perdem na criminalidade, no abandono, em mortes prematuras, e perdem tanto seus valores, porque perdem a própria existência. Nós queremos vibrar, Senhor, principalmente pela juventude, que ainda iludida por essas portas largas que se abrem, possam percorrer caminhos melhores, Pai, solidificando a sua vivência na Terra através dos valores da família, do trabalho, do estudo, que mesmo que sozinho, com os valores morais adquiridos, desenvolvidos no bem, podem superar deficiências tão grandes, Senhor. Nós vamos vibrar por esta juventude, principalmente, Pai. Nós vamos vibrar pelas pessoas que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, enfim, em lugares onde estão passando por problemas difíceis, em leitos muitas vezes mal cuidados, remédios inadequados, principalmente por essas, Pai, por todas as que estão doentes e acamadas, nos seus lares ou nos hospitais, nos prontos-socorros da vida, mas principalmente por esses que são discriminados, Senhor, e ficam muitas vezes nos corredores dos hospitais, entram com uma doença e saem com 2 ou 3, que elas possam ser auxiliadas, Pai, ter o seu sofrimento minimizado, recebendo o remédio necessário, a atenção necessária, Pai. Nós precisamos acreditar na bondade verdadeira do seu amor, Senhor. Ilumina o coração dos atendentes, dos médicos, enfermeiros, dos servidores melhores, para que minimizem o sofrimento dessas criaturas, Pai. Já compreendendo que já estão passando problemas tão difíceis para serem tratadas com desrespeito e desamor. Nós vamos vibrar por essas pessoas, Pai. Todas, aqueles que trabalham e aqueles principalmente que estão necessitados. Nós vamos lembrar nesse instante, para encerrar, lembrando das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos, mesmo aqueles que são mais próximos de nós, mesmo aqueles que estão distantes, que possam nesse instante receber essas nossas vibrações. Principalmente aqueles mais necessitados. Às vezes motivo até de nós estarmos aqui. É um filho, é uma filha, é um irmão, é a mãe, é o pai, enfim, é um amigo, um vizinho, é alguém que nos é caro ao coração. Então é o instante de nós envolvermos essa criatura ou esse grupo de criaturas nessas nossas vibrações. A espiritualidade superior está presente e vai aonde o nosso pensamento e o nosso sentimento enviar. Vamos acreditar nisso, envolver esta pessoa ou estas pessoas com muito amor, desejando muita saúde, muita paz, muito equilíbrio e que elas sejam sustentadas em suas caminhadas na vida, Pai. De volta ao centro, nós estamos aqui, tomando conta de novo dos nossos corpos, dos nossos pensamentos, e vamos cuidar de nós mesmos, permitindo que essa pequena chuva fina de luz azul que cai sobre
nós, nesse instante, possa ser guardada por nós, que nós não sejamos refratários a essa bênção divina que recai sobre cada um de nós. Que nós possamos nos fortalecer nesse instante e que tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita produtividade e que os nossos olhos comecem a ver com mais amor as pessoas na vida e no mundo, porque assim nós seremos mais felizes. Assim, vamos reabrindo nossos olhos, agradecendo a Deus e voltando a esse ambiente para darmos continuidade às nossas tarefas através dos passes. Agradecemos, que tenhamos uma boa semana, uma semana de muita paz e muita harmonia, e que a bondade de Deus permaneça com cada um de nós. Que assim seja.